A paz do Senhor, querido líder, querido amigo. Nós estamos voltando hoje no nosso canal Momento Teológico. Quem vos fala é o pastor Marcelo Cordoville e nós vamos estar tratando hoje sobre o assunto o dízimo no Novo Testamento. A verdade é que existem alguns líderes e alguns cristãos que não apreciam o fato de pessoas e até mesmo líderes e pastores falarem a respeito de finanças. Esquecem de que a Bíblia, este é um assunto frequentemente mencionado por Jesus. A Bíblia refere-se mais vezes a dinheiro do que mesmo a oração ou fé. Jesus falou sobre o dinheiro 90 vezes. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 se refere a dinheiro. E 24 das 49 parábolas de Jesus também mencionam acerca do dinheiro. Aqui estão alguns textos referentes ao dízimo no Novo Testamento, necessários para um maior conhecimento acerca do assunto. Nós encontramos sendo mencionado dízimo no Novo Testamento em Mateus, capítulo 5, versículo 17 a 20. Mateus, capítulo 23, dos versículos 23 ao 28. Hebreus, capítulo 7, do versículo 1 ao 10. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de 9 a 14. Gálatas, capítulo de número 3, versículo de 1 a 9. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de número 32 ao 37. E Lucas 19, do versículo 1 ao versículo de número 10. Nós começamos o nosso estudo aqui com o primeiro ponto. O dízimo em vigor no Novo Testamento. Aos que afirmam que o dízimo pertence ao Velho Testamento, ou à lei, e que não temos nenhuma obrigação de pagá-los. Já ouvimos que o dízimo é anterior à lei de Moisés, e que foi depois incorporado a ela. Veremos agora que o dízimo permanece na dispensação da graça. Por que o dízimo permanece na dispensação da graça? Primeiro, Jesus não veio para revogar o dízimo. Jesus declarou no Sermão do Monte que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Devemos fazer distinção entre lei cerimonial e a lei moral. A lei cerimonial ficou circunscrita no Velho Testamento, referindo os seus costumes próprios do povo sobre alimentação e etc. Não temos nenhuma obrigação hoje para com essa lei cerimonial. Há, porém, a lei moral. Essa permanece. Os 10 mandamentos, por exemplo, faziam parte da lei, mas permanecem até hoje, porque são princípios eternos, estabelecidos por Deus para relações humanas. Assim também acontece com o dízimo. Ele pertence à lei moral de propriedades de Deus. O princípio de que Deus é dono de tudo permanece. E com ele o nosso reconhecimento dessa propriedade expressada através do dízimo. Por que o dízimo ele continua em vigor no Novo Testamento? Segundo ponto, nós temos algumas referências ao dízimo no Antigo Testamento. Há pelo menos 3 referências aos dízimos no Novo Testamento. 2 delas paralelas. Referem-se à recomendação de Jesus aos fariseus quanto aos dízimos. Os textos paralelos são de Mateus 23, 23 e Lucas 11, 42. A terceira é a de Hebreus, capítulo 7, versículo 1 e 10, em que Melquisedeque aparece como uma figura de Cristo.
Na conversa com os fariseus, Jesus falou do escrúpulo deles em dizimar até as menores coisas, esquecendo-se do mais importante, que era a prática da misericórdia e da fé. Insiste com eles para que continuem a prática do dízimo, mas deem também atenção devida às obrigações morais. Cristo dá claramente seu apoio à doutrina do dízimo. Os que fazem objeção ao dízimo levantam-se, todavia, para dizer que o mandamento foi dado aos fariseus e não a nós. Respondeu, no entanto, primeiramente, que nesse caso teríamos de desprezar todos os outros ensinos de Jesus dirigidos aos fariseus. Entretanto, não deixemos de aplicá-lo a nós, de modo geral. Se o fazemos em relação a outros aspectos da vida religiosa, por que também não em relação ao dízimo? Convém lembrar que o nosso Senhor declarou que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entraremos no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo de número 20. Neste caso, Jesus está colocando para nós um padrão mais alto do que o dos fariseus e escribas. Estaria ele omitindo a prática do dízimo? Parte integrante da justiça dos fariseus? Uma pergunta. De modo nenhum. Se ficássemos aquém dos fariseus na prática dos dízimos, estaríamos dando prova de que a nossa religião e fé produz frutos inferiores a dos fariseus. A terceira referência ao dízimo no Novo Testamento é a de Hebreus 7, do versículo 1 ao versículo de número 10. Pedimos aos amigos que examinem cuidadosamente o trecho, para melhor acompanhar o raciocínio bíblico correto. O autor aqui está provando nesta carta a superioridade de Cristo sobre a velha dispensação. E aqui, de modo particular, sobre o sacerdócio judaico. Refere-se a Melquisedeque e ao dízimo que Abraão lhe pagou, acrescentando que esse Melquisedeque era a figura de Cristo. Sendo Melquisedeque figura de Cristo, quando Abraão lhe deu o dízimo, estava dando em figura ao próprio Cristo. Se Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, tipo de Cristo, os servos de Deus hoje devem dá-lo, ainda que é sacerdócio eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O pensamento do versículo 8 pode ser assim parafraseado: enquanto o sistema mosaico receber dízimo de homens que morrem, isto é, os sacerdotes, na dispensação da graça, tipificada por Melquisedeque e Abraão, recebemos dízimo aqueles de quem se testificam e que vivem para sempre, Jesus Cristo. Que legal. Jesus, pois, recebe dízimo até hoje dos seus servos fiéis, através da igreja que ele instituiu e incumbiu da propagação do evangelho para todas as nações, tribos, línguas e povos. Nós encontramos textos que nos dão base e fundamento para isso. Mateus 28, dos versículos 18 a 20. Mateus 16, dos versículos 13 a 16. Marcos 16, dos versículos 15 a 20. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, do versículo 18 a 20. O último argumento a favor do dízimo do Novo Testamento que apresentamos é o de sustento do ministério sagrado. Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios, capítulo de número 9, ele declara que
que o princípio do sustento do ministério na dispensação da graça é o mesmo que do dia da dispensação da lei. Paulo está discutindo aqui o seu direito de sustento por partes das igrejas. Fala do dever das igrejas de sustentar os seus obreiros, usando várias figuras para ilustrá-lo. Entre elas, a do boi que debulha. Pergunta em seguida, em 1 Coríntios 9:11, ele vai dizer: se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? 1 Coríntios capítulo 9, versículo de número 13, o apóstolo usa a ilustração do templo e do serviço dos levitas no altar, dizendo que eles tiravam do altar o seu sustento. Qual era esse sustento? Uma pergunta. O dízimo? Não há dúvida nenhuma, queridos. Vem agora a conclusão do apóstolo, em que estabelece um princípio paralelo das duas dispensações. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14, ele vai dizer: assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho, que vivam do evangelho. Nós temos a palavra assim, que quer dizer do mesmo modo como eram sustentados os sacerdotes, assim devem ser sustentados os ministros do evangelho, isto é, com dízimos entregues pelo povo de Deus. É importante também o verbo ordenou. Trata-se de uma ordem de Cristo, cuja autoridade permanece e merece ser respeitada. É um dever do servo de Deus, como era dos judeus, entregar o dízimo para o sustento da obra e do ministério. Jesus veio dar ao Antigo Testamento um significado mais amplo. Libertou a lei do jugo farisaico e lhe deu novo vigor espiritual. No princípio do seu ministério, deixou claro que não veio para revogar a lei, mas para cumpri-la. Mateus, capítulo 5, versículo de número 17. Os preceitos da lei mosaica se revestiam de um sacrifício ou significado novo e mais profundo nos ensinos de Jesus, como vemos no Sermão do Monte. O dízimo recebe na nova dispensação maior amplitude. No princípio, não incluiu o dízimo, porém olhava além dele. Assim como no Novo Testamento, se excluir o Velho Testamento, o completar se amplia. Por isso mesmo é que encontramos no Novo Testamento são exemplos de contribuição que vão além dos dízimos. Exemplo, o caso da viúva pobre. Ela não deu o dízimo, mas 10 dízimos. Deu tudo. Marcos, capítulo 12, do versículo 41 ao 44. Nós temos também a historicidade de Zaqueu. Depois de totalmente convertido, se dispôs a dar metade dos seus bens ao pobre, portanto, 5 vezes o seu dízimo. Lucas 19, versículo 8. Os crentes da igreja em Jerusalém ofereceram tudo o que tinha. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 44 e 45. E Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 ao 37. Os crentes da Macedônia deram como sacrifício muito mais acima das suas possibilidades, ao ponto de surpreenderem o apóstolo por sua liberalidade. Nós encontramos isso em 2 Coríntios, capítulo de número 8, versículo de número 1 a 5. Os coríntios foram convidados a contribuir conforme a sua prosperidade. 1 Coríntios 16, 2. Isso não poderia significar, em hipótese alguma, menos de que eu disse. Quem quiser se dispuser a praticar o ensino do Novo Testamento, tomará o dízimo como simples ponto de partida, procurando crescer na graça da contribuição, ao ponto de que a questão não é o quanto o meu dinheiro ou o quanto eu devo dar ao Senhor,
mas quanto dinheiro do Senhor deve ser guardado comigo? Se eu estou me dispondo de devolver ao que pertence ao Senhor 10%, 90% fica comigo. Se Deus tocar no meu coração de eu dar 50%, 50% fica comigo. Nós precisamos crescer na liberalidade para que as bênçãos de Deus cheguem para a nossa vida e para a nossa história. Segundo ponto aqui do dízimo, incorporado no Novo Testamento, ou em vigor no Novo Testamento, como queira. Uma pergunta que não quer calar. Jesus foi dizimista? Analisando sobre o assunto em várias fontes de consulta, levantamos essa interessante e importante pergunta, a qual responderemos pelas afirmativas e ainda, entre outras, com as seguintes razões. Eu acredito que Jesus ele dizimou por pelo menos 5 fatores aqui importantes. Primeiro fator, Jesus foi educado num piedoso lar judeu, e os judeus piedosos eram dizimistas fiéis. Segundo fator, que o fez de Jesus um dizimista. Jesus declarou que não veio revogar a lei e os profetas, mas cumpri-la. Mateus 5,17. O dízimo é ensinado tanto na lei como nos profetas. Terceiro fator que faz de Jesus Cristo ser um dizimista. Jesus sempre elevou o nível moral. Leia-se de novo o que disse ele no Sermão do Monte sobre o assassinato, o assassino, o adultério, o juramento e o perdão, etc. Indague-se, ele ficaria satisfeito em matéria de contribuição como padrão inferior ao dízimo? De forma nenhuma. Quarto ponto que nos faz entender que Jesus Cristo foi um dizimista. Os inimigos de Jesus tentaram convencê-lo de que estava violando a lei, como, por exemplo, no caso da observância do sábado. Não será estranho que eles nunca tiveram de violar o dízimo se eles não o praticassem? Com certeza, querido. Se Jesus não fosse dizimista, seria uma das grandes observações e um dos grandes ataques que os fariseus fariam contra o próprio mestre. E último e quinto ponto que nos faz entender que Jesus Cristo ele era dizimista. A Talmud proíbe que um fariseu zeloso se assentasse à mesa com outro fariseu não dizimista. E os fariseus se assentaram à mesa com Jesus em diversas pericopes do Novo Testamento. Eu concluo esse estudo e chego à conclusão que não há nenhuma dúvida. Jesus não só ensinou e praticou o dízimo, mas foi muito além dele. Uma distinção essencial existe entre o dízimo do Velho Testamento e do Novo Testamento. Enquanto um é obrigatório, o outro é voluntário. Enquanto um é movido pela exigência da lei, o outro é impulsionado pela fé, pelo amor, pela fidelidade, pela inspiração, pelo crescimento espiritual, levando-nos muito além do que somente o dízimo. Eu quero ficar por aqui. Você que puder nos ajudar a compartilhar esse estudo, eu vos agradeço. Volto a repetir, eu sou o pastor Marcelo Cordoville, sou aqui da área 145, meu pastor é o pastor Givanildo Soares de Moura. Nós somos aqui de Manaus, da Igreja Assembleia de Deus. Querido, nos ajude a compartilhar, deixe o seu link, e se você deseja que nós tratemos algum assunto aqui do vosso interesse, esse assunto sendo bíblico, será um prazer nós estarmos aqui comentando e aprendendo junto com os senhores, no nome do Senhor Jesus. Eu fico por aqui, tenha um bom dia, Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor.